Senhoras e senhores, boa noite. Mais um programa, podcast do Rubão. Hoje com o entrevistado aqui, o nosso amigo Fausto, MC, conhecido de São Paulo, conhecido de vários lugares. E ele é expert em futebol também. Vai dar um banho de conhecimento aqui dos times brasileiros, né, Fausto? Tudo bem, Rubão. Boa noite. É um prazer estar aqui com você, fazendo parte do Rubão Cast. É um prazer imenso. Temos aí algumas coisas para contar. Tem bastante história para contar. Ô Fausto, Oi. E nunca confundir o seu nome com Fausto Fawcett? Com Fausto Fawcett, com Faustão, não tem como. Ainda mais desse tamanho todo que a pessoa tem, cara. Depois que o Fausto Silva começou a fazer fama no Perdidos da Noite, minha vida virou um inferno. Não teve outra opção. Não tive como escapar. Todo mundo me chama de Faustão, ou alguns grandes amigos mais próximos, que tem um grande amigo meu que tem influência italiana, me chama de Faustone. Faustone. Mas daí não tem como. É pro lado grandão mesmo, porque a pessoa é grandinha também. Me fala uma coisa. Essa paixão pelos clubes de futebol, como é que nasceu? A paixão pelos clubes do futebol, eu gosto muito dos times do interior, Rubão. Eu sempre gostei muito dos times do interior. Porque o que acontece? Na minha época, eu tô com 50 anos, na minha época, a criançada não brincava com videogame como eles brincam hoje. Então, na época estava chegando o Atari, tinha o telejogo e tal. Tosco pra caramba. Nossa senhora, era aquilo que a gente achava maravilhoso. Mas era um negócio muito caro. Não era todo mundo que tinha a possibilidade de comprar um Atari, depois veio o Odyssey, que era o da Philips e tal. Então, não era todo mundo que tinha a possibilidade de comprar aquilo. E na minha época, eu com aproximadamente 8, 10 anos, eu gostava muito de jogar futebol de botão. Adorava. Era ruim. Rubão era ruim. Ainda mais eu jogava com os caras mais velhos que eu, pra mim era sempre uma dificuldade, eu ganhava pouco dos caras. Quais os times que você usava? Tinha muito, né? Teve uma época que eu comecei a comprar, quando eu comecei a trabalhar como office boy, que era na nossa época era o primeiro emprego de todo mundo, então eu comecei a comprar alguns e tal. Mas o grande lance era o quê? Existia uma revista, que acho que existe até hoje ainda, chamada Placar. Lá no fundão da revista Placar, vinham os escudos para você recortar e colar no seu timinho de botão. E aí você fazia, por exemplo, para jogar o São Bento contra o Mallorca da Espanha, você tinha porque você recortava e jogava e saíam jogos legais. E aí o grande lance de todo mundo na época era jogar com os times grandes do mundo, que eram, por exemplo, o Napoli do Maradona e do Careca. Todo mundo queria jogar com o Roma, do Falcão, com o Udinese, do Zico, com o Fiorentina, do Sócrates. Eles queriam jogar com aqueles. Só que eu, como era ruim, e já jogava com um cara que era mais experiente, eu ia lá na revista Placar e recortava, porque ela como era uma revista nacional, vinham times do Brasil todo. Então eu ia lá e recortava, por exemplo, do Central de Caruaru. Por quê? Porque se eu perdesse pro cara que jogou com o Napoli, você jogou com o Napoli, eu joguei com o Central de Caruaru, não tinha como ganhar. Então era meio que uma desculpa, uma moletinha que eu peguei. E aí eu comecei a pegar carinho por esses times. Eu comecei a ver o formato dos escudos que eu gostava, as cores, combinação de cores e tal. E eu comecei a reparar que quando você conhecia algum migrante que vinha de outro lugar do Brasil, o cara chegava, tudo bem, você nasceu onde? Eu nasci em Patos, na Paraíba. Pô, Patos é a terra do Nacional. Quando você fala para essa pessoa o time da cidade dela, ela te abre um sorriso, porque ela se sente valorizada. Então nessa eu comecei a pegar gosto, porque eu sou filho de imigrante, meu pai era português, meu pai faleceu faz 1 ano e meio, e eu sou filho de português. Então quando eu escutava alguém falando meio cantadinho assim, eu já queria saber de onde era para saber se era de perto da terra do meu pai. E a pessoa que está longe da sua terra, ela tem muito disso, ela quer alguma coisa que ligue ela à sua terra de novo. E o futebol foi um grande gancho para mim, nesse caso. Você conheceu Portugal já? Não, ainda não tive o prazer, mas é um projeto para breve, se Deus quiser. Nunca pegou a bicha para catar o cacete? Ainda não. E não quero pegar, deixa lá, porque para fila a gente já fica aqui mesmo, que aqui para pegar a fila tá bom. Eu morei 9 anos em Portugal. Que lugar de Portugal você morou? Na cidade do Porto. Cidade do Porto, muito bonita, ficou muito moderna. Porto é muito legal porque ela tem uma parte muito moderna e uma parte mais antiga. Né? Isso mesmo. A gente conhece bastante de fotos e de conversar, mas ainda não tive o privilégio de ir lá, mas é um projeto para breve. Meu pai era de uma cidadezinha chamada Anadia. Uma cidadezinha chamada Anadia, lá para os lados do Algarve, lá para cima. É um lugar muito bonito, com muita praia.
As praias daquela região são muito bonitas. Pereiro, Anadia. É muito complicado porque lá em Portugal eu nunca consegui gravar, é até uma vergonha para mim, mas eu não consegui gravar. Porque você tem Pereiro no Concelho de Anadia, na vila de não sei o que, é tudo muito pequenininho. Aqui, eu sou de Sorocaba em São Paulo, matou. Não é? Lá não, lá é muito mais detalhadinho, eu nunca gravei todos os caminhos para chegar até Anadia. Portugal é muito legal. Imagino, gastronomicamente falando, culturalmente falando, é uma terra que tem muita história para contar. Eu fui aventurar em Portugal. Aí o que acontece? Não tinha mais grana, acabou a grana. Aí você tem as 6 a 7 caves, uma do lado da outra, no Rio Douro. Por isso que é chamado vinho bacalhau do Porto, que era comercializado nas margens do Rio Douro. Aí eu ia nessas caves, Ramos Pinto, Alfred, Saudeman, e aí você fazia um passeio, a moça te mostrava como é que era feito o vinho. Olha que legal. E aí no final ela servia 6 tacinhas para você e uns queijinhos. Quando não tinha mais grana, a gente ia lá. Quando chegava na última cave, estava bebaço. Já estava bom. Já estava bom. Você sabe que a grande maioria das pessoas acha que bacalhau é um peixe, como um tucunaré, Não. Bacalhau é a forma que você vai deixar ele salgado para vir para o Brasil. Então você tem o bacalhau do Porto, que é com peixe específico, mas você tem também outros tipos de bacalhau, o ling, se eu não me engano, e tal. É meio que um formato de como você, uma forma de você trazer ele para cá salgado. Tem esse detalhe também. Eu não sabia. Pois é, mas é. O bacalhau em si, acho que existe o peixe chamado bacalhau, mas ele ficou mais famoso. Ele pegou o nome de bacalhau por conta disso. O pessoal salga ele e traz ele salgado como trazia o bacalhau, mas bacalhau mesmo é a maneira como você traz ele salgado. Em Portugal, você conheceu algum time? Portugal tem times importantíssimos, como por exemplo o Nacional da Madeira, que não é um time tão famoso, mas revelou Cristiano Ronaldo. Da Ilha da Madeira? Da Ilha da Madeira, Nacional da Madeira. Porra, tem o Passos Ferreira, a terra do meu pai tem um time que chama Anadia Futebol Clube com um escudo até muito bonito. É um escudo, imagina um triângulo bem comprido, um triângulo bem comprido, que divide em 4, azul, azul, branco e branco, com um trevo de 4 folhas no meio. É bonito, e quando meu pai foi para Portugal, eu pedi, ele sabia da minha coleção, falei, pai, traz para mim, mas não tem jeito, você não consegue comprar, só compra pela internet, aí vai pagar por volta de 80 euros e aí não dá. Infelizmente é um hobby muito caro, eu adoro, sou apaixonado por esse hobby, mas é um hobby muito caro. Me fala uma coisa, qual foi o primeiro clube de futebol do Brasil? Primeiro clube de futebol do Brasil que nasceu como clube de futebol, como time de futebol, é um time do Rio Grande do Sul, chama Esporte Clube Rio Grande. Ele tem 26 dias a mais do que a nossa querida Ponte Preta. Só que o que acontece? A Ponte Preta foi fundada, se eu não me engano, 12 de agosto de 1900. Eu sei o mês e o ano, a data às vezes me falha, mas eu tenho quase certeza que é 12 de agosto de 1900. A Ponte Preta, ela briga pelo direito de ser reconhecido como o time mais antigo do Brasil, que nunca parou. Porque o Esporte Clube Rio Grande, até por falta de grana, muitas vezes ele se licencia. Então ele começou, foi fundado, jogou até um certo período, se licenciou, voltou. A última informação que eu tinha é que eles estavam jogando a segunda divisão do Gaúcho. Mas também não sei se licenciou de novo. E a Ponte Preta não, desde a sua fundação, a ponte ela vem ininterrupta. Aí o pessoal do Rio vai falar, pô, mas e o Vasco da Gama? E o Flamengo? Pois é, o Vasco da Gama e o Flamengo são mais antigos que a Ponte Preta, mas eles eram clubes de outros esportes, principalmente os clubes náuticos, tanto que o nome é Clube de Regatas Flamengo e Clube de Regatas Vasco da Gama. Outro exemplo, o Esporte Clube Vitória, que se eu não me engano tinha até outro nome na fundação, mas eram clubes de outros esportes que depois incluíram o futebol nas suas atividades. Não nasceram como clubes de futebol. O clube de futebol mais antigo que nasceu como clube de futebol foi o Esporte Clube Rio Grande, lá do Rio Grande do Sul. Você já fez muita coisa como MC, mas... Eu trabalho como mestre de cerimônia já há um bom tempo. Eu faço casamentos, formaturas, bailes de debutantes. Eu tenho uma carreira como radialista há 28 anos. Tenho 28 anos de profissão. E nessa a gente já pegou bastante coisa. Fiz locução de porta de loja, locução de supermercado. Como é que é a porta de loja?
Porta de loja é quando você coloca a tua caixa de som e o teu microfone e fica na porta da loja chamando o pessoal para entrar. Aí depende do produto, você pode fazer para qualquer tipo de loja. Eu fazia muito em São Paulo para um grupo de primos que vieram de uma cidade chamada Coremas, que é lá na Paraíba. Eles têm algumas e tal, e aí você fazia para hortifruti. Preço legal dos produtos e tal, você vai chamando. Vai soltando as ofertas. Vai soltando as ofertas, vai chamando, coloca uma musiquinha bem legal, bem animada, chama a atenção do público. E aí você vai chamando o pessoal para dentro da loja. Isso deve ser legal. Dá uma palhinha. É gostoso. Deixa eu ver como é que vamos, o que a gente pode pegar. Que a gente pode pegar, por exemplo, essa última loja, que não vamos dar o nome de loja para não fazer merchan para ninguém, mas vamos colocar a loja do Tio Zé. Aqui na loja do Tio Zé você tem sapatos, você tem acessórios, aqui tem roupas para a família toda, cama, mesa e banho, tudo num só lugar. Vem para cá que aqui tem preço baixo, a gente divide em várias vezes para você. Alguma coisa mais ou menos assim. Legal, isso. Mas tem uma série de coisas. Trabalhando com locução, já aconteceram inúmeras coisas comigo. Eu uma vez fiz a inauguração de um velório numa cidade chamada Ferraz de Vasconcelos, que é na Grande São Paulo, vizinha. Era uma das obras grandes do prefeito da época e tal, que era embaixo. O pessoal de Ferraz estiver assistindo a gente, ali na Avenida Brasil, onde passa aquele viaduto por baixo, que eu não vou lembrar, o lugar do velório municipal que fica ali, precisava ser divulgado. E aí sobra para quem? Sobra para quem não joga trabalho fora. Rodeio eu não faço. São duas coisas que as pessoas me cobram muito e eu acabo não fazendo. Rodeio, por quê? Porque é específico demais. Você tem que conhecer o skate, por exemplo. Eu não sei o que é um ollier. Eu não sei, eu olho, acho legal, vejo que é difícil, mas eu não sei o nome da manobra. Você entendeu? Então eu não sei, não adianta me jogar numa coisa que eu vou fazer errado. Então rodeio eu não faria. Não faria nada contra o esporte, muito pelo contrário. Acho bonito, acho um esporte legal de integração do homem com o animal e tal, mas eu não tenho as técnicas, não sei, não conheço aquilo, não faz parte do meu dia a dia. Então eu não saberia fazer direito e eu prefiro não fazer. E outra é futebol. Eu engano pra caramba. Adoro, já fiz muito comentário esportivo. Eu faço comentários esportivos num programa bem antigo de São Paulo chamado O Samba Pede Passagem, de um locutor chamado Moisés da Rocha, um cara que está aí há 50 anos com esse programa que é muito legal. Mas eu faço o comentário esportivo, mas é tudo aquilo que a gente vê na TV. Por exemplo, narrar um jogo eu não vou conseguir. Até porque eu sou meio leso das ideias. De repente eu vou falar que o cara está na lateral direita e ele está na esquerda. Cruza na direita para a esquerda. Não, filho, foi ao contrário. Então vai ficar feio. Então para fazer feio eu prefiro não fazer. Entendi. Não dá nem para dar uma palhinha de narração. De narração de futebol não dá, cara. Não consigo mesmo. O que daria que eu fiz muito na vida também... foi narração de corrida de autorama. Sabe o que é um autorama? Sim. Um autorama é um carrinho, para quem não conhece, é um carrinho mais ou menos desse tamanho, que você acelera com um negócio que parece um revólver. E aí você controla a velocidade dele e tal. E aí dava para... Eu fiz muita narração de corrida de autorama. E viajei muito com esse pessoal. Cheguei a fazer cruzeiros, eu cheguei a viajar por quase todas as capitais do país, porque eles viajavam muito e a gente ia e levava o... Você tinha o Mura 20? Não, eu não tinha, mas o dono da empresa tinha. Ele tinha um motor Mabuchi, um motor Mura, mas esse cara que faz, para quem eu prestava esse trabalho, ele tem uma empresa muito grande, que acho que é a líder do mercado no Brasil nesse segmento. O nome dele é muito famoso, ele chama Santiago, ele é muito famoso no meio do pessoal não pode nem chamar de autorama, porque Autorama é um nome registrado pela Estrela, Brinquedos Estrela. Então você não pode falar Autorama. Então eles chamam de Slot Car. Então no meio do Slot Car ele é muito conhecido e na empresa dele ele faz praticamente tudo, ele é quase autossuficiente. Ele desenvolveu o motor, ele desenvolveu o acrílico dos carrinhos para ficar mais forte, porque quando você vai fazer um evento como esse, você tem gente que conhece muito e faz muito tempo que não joga, e você tem uma criança de 1 ano que está no colo da mãe só apertando aquilo lá. Não tem a mínima noção. Então você não pode colocar um carrinho que seja muito potente e muito frágil, senão aquilo vai cair, e cai mesmo, não tem jeito.
Ele pega uma velocidade, tem carrinhos de slot car que chegam a mais de 120 km por hora. Caraca. Não dele, não, mas em campeonatos oficiais, campeonatos profissionais, o cara não controla o carrinho nem no olho, é só no ouvido do motor dele. É veloz, hein? Muito, 120 km por hora. A pista, ela não deve ter 100 metros. Agora, você imagina uma coisa a 120 por hora numa pista de 30 metros, de 40 metros. É um negócio muito legal. Pode machucar. Muito que ele pega muita velocidade. Se voar, pode acertar alguém. O Fausto, qual foi o chamado mais esquisito que você teve para narrar? Foram tantos. O do velório foi um. Uma vez perdeu uma cachorrinha, aí a gente meio que brincou com a situação. Que a mulher estava desesperada procurando a cachorrinha. Isso tudo eu fazia num estúdio de um grande amigo meu, virou um grande amigo chamado Marcel Anderson, que eu trabalhava com eles em Ferraz de Vasconcelos. E eles saíam procurando clientes, eu ficava com outro parceiro, que era o outro locutor, o Fabiano, e aí geralmente quem gravava as coisas mais esquisitas era eu, até pro Fabiano não queimar a voz dele. O Fabiano tem uma voz mais encorpada, mais bonita e tal, não sei o quê. E isso acabava ficando pra mim, até porque eu nunca... Tá lá, vamos gravar, é minha profissão e vamos fazer. Mas tinha uma mulher que perdeu a cachorrinha e a gente já começou com aquele do plantão da Globo, todo mundo teve. Então, atenção, foi perdida uma cachorrinha que atende pelo nome Mel, ela tem 4 meses, é extremamente nossa. Aí você vai fazendo, o pessoal faz e. Casa da Luz Vermelha nunca foi? Não, essa eu nunca fiz. Nunca apareceu nada para fazer nessa área. E fala um negócio, você tem algum deficiente na família? Na família não, mas eu considero muito uma pessoa que é um grande amigo que nasceu exatamente 2 dias antes de mim. Foi muito engraçada essa história, é um cara chamado Antônio de Oliveira Rodrigues Filho, Toninho, beijo para ele, um cara que mora no meu coração. Inclusive, recentemente fizemos aniversário, ele é do dia 30 de janeiro, do dia 1º de fevereiro, e eu estava até brincando com ele, porque eu conheci, eu entrei na escola em 1980, no primeiro ano, tá? Eu entrei em 1980 no primeiro ano, e naquela época a gente repetia. E eu repeti um ano, eu repeti a 4ª série. Então, em 85, o Antônio, ele precisou fazer uma série de cirurgia em 84 e não estudou em 84. Então, ele voltou para a 4ª série junto comigo em 85. De 85 para cá, a gente tem uma amizade que a gente não se vê todo dia, mas é uma amizade de irmão, realmente é um cara que eu gosto muito, considero muito e tem uma visão muito legal da vida. Eu gosto muito da visão do Toninho, é um cara extremamente inteligente. E qual deficiência que ele teve? Pra ser extremamente sincero, eu nunca parei para perguntar para ele o que você teve. Eu sei que ele tem um problema nas pernas e também nos braços. Os braços dele dobram muito pouco, os pulsos dobram muito pouco e ele usa um aparelho para andar. Mas eu nunca tive a curiosidade, é o Antônio. Tanto que eu dei o Toninho, eu dei uma mancada muito, mas muito grande, entre aspas, no dia que eu fui fazer a minha inscrição para tirar minha habilitação. Quando eu fui fazer a autoescola. Que, os dois com 18 anos e tal, aquela febre e tal, não sei o que. E tal, não sei o que, vamos lá, que eu acabei de me inscrever e tal, vamos lá fazer a inscrição. Tem veículo adaptado. Aquilo me quebrou. Puta, não sei, não... E para ele jura para mim que isso foi a maior prova de amizade que eu podia dar para ele, porque não importa a condição física dele, importa que é o Toninho, e sempre vai ser o Toninho, entendeu? Então ele falou, é legal, porque hoje eu sei e tenho a certeza que você sempre vai me tratar como um igual. Legal. Não é da família, mas para mim é como se fosse, porque é um irmão, que é o que eu estava comentando contigo. Quando eu fiz 50 anos agora, em fevereiro, eu liguei para ele 2 dias antes e falei, a gente tá fazendo amizade. Aí eu parei, mandei a mensagem para ele no Zap, deu 2 minutos, eu comecei a pensar, falei, mais 5, 10 anos aí, a gente fazer bodas de ouro, filho, que nós estamos com 40 e tantos anos, eu não vou passar na minha vida tanto tempo com uma mulher como eu passei com você. A idade chega. Não é, cara, então lá, vamos nós. Eu conheci ele em 85, eu estava com 11, vão quase 40 anos, 39, 40 anos de amizade. É muito tempo. Ô Fausto, e aqui a gente faz uma pergunta das pessoas normalmente, é o seguinte, se tivesse uma varinha mágica para mudar o que você quisesse no mundo, o que você mudaria? No mundo, é uma pergunta pesada, assim, me pegou de surpresa. Não sei, cara, eu acho que eu colocaria na cabeça e no coração das pessoas
que ela enxergasse a boa intenção nos outros. Isso acho que seria legal. Porque às vezes você vê... A gente tem que entender que na vida tudo tem no mínimo dois lados. Tudo tem dois lados. Então, de repente, o cara que vamos supor, numa briga de trânsito, ele deu uma fechada, fez alguma coisa. O que passou na cabeça dele? Qual foi o dia dele até aquele exato momento? De repente, ele não quis entrar, não sei, ele escorregou a mão. Tudo tem dois lados na vida. E eu acho que seria muito legal se a gente pudesse perceber as boas intenções que as outras pessoas têm. Você crê em Deus? Sim, com certeza. Absoluto. Aliás, eu não creio, eu tenho certeza que ele existe. Já teve uma demonstração que ele estava te ajudando? Sim e não. Talvez até pela minha profissão. Muitas vezes na vida eu quis largar a profissão. Sabe quando você larga, você fala, não, realmente não é mais e tal, e alguma coisa me puxava de volta. E eu vou falar para você que se eu não trabalhasse com a minha profissão, se eu não pudesse exercer a minha profissão, eu seria uma pessoa muito mais triste. Eu seria uma pessoa muito menos feliz. Porque eu gosto disso. Eu tenho alguns momentos na minha vida em que a minha profissão me proporcionou uma alegria muito grande. Você tem filhos? Que eu saiba, um só. Tenho o Miguelzinho, que é um anjo na minha vida, também é um menino maravilhoso, companheiro, carinhoso, desenha demais. Meu filho é um grande desenhista. Eu não sei de quem ele herdou esse talento, porque eu não sei fazer um sol com uns risquinhos. O Miguel desenha e desenha demais. É um menino muito carinhoso, muito alegre, muito feliz. Graças a Deus, é uma grande alegria na minha vida, meu filho Miguel. Completou 10 aninhos agora, dia 17 de março. Legal. Você estudou até que... Eu tenho o que a gente chamava antigamente de segundo grau completo. Eu fiz o primeiro grau, fiz o segundo grau, fiz o curso técnico para poder ser radialista, sou um radialista profissional com DRT. Eu tenho DRT de radialista já há quase 20 anos. Mas houve um momento na vida que eu não tinha tempo para me preocupar com uma formação superior. Não tinha tempo, eu trabalhava demais em outra profissão até, já tinha me formado. Eu tinha tempo e não sabia o que fazer e não dava. Aí chegou um momento em que eu tinha grana para poder estudar, mas eu não sabia o que eu queria. Aí chegou um momento em que eu sabia o que eu queria, mas a grana já não estava ajudando, então acabou nunca dando certo. Mas é um projeto que eu queria muito fazer. Houve uma época que eu queria ter voltado também para isso, rádio e TV, tinha um curso de tecnólogo que era 2 anos, acabei exatamente por isso, a correria do dia a dia e aquele negócio de trabalhar muito como freelancer, você não pode, às vezes você não vai trabalhar num dia, aquela grana te faz falta no fim do mês, porque não tem aquele negócio de, tô com dor de barriga, tô com dor de cabeça, vou meter um atestado e vou ficar em casa. Se eu ficar em casa um dia, essa grana me faz falta no fim do mês. Tem que matar um leão por dia, né? E meio. 1 leão e meio, mais ou menos. Ô Fausto, você acredita em propósito? Você acha que você está em Sorocaba por algum propósito? Não existe outra opção, não existe outra resposta para isso. Por quê? Porque quando eu vim morar em Sorocaba, eu sou de São Paulo, nascido e criado, estou morando em Sorocaba há 2 anos. Quando veio a ideia de vir para o interior, eu queria vir e voltar a trabalhar em rádio, eu queria voltar a trabalhar na minha profissão. E na época, meus pais eram os 2 vivos, meu pai faleceu faz 1 ano e meio, mas a minha mãe completou agora, dia 26 de março, 90 anos. Meu pai faleceu com 89, e minha mãe tem 90 anos. Então, quando veio a ideia, que foi mais ou menos no meio da pandemia, a minha esposa agora, a Elizabeth, ela trabalha em home office, que aliás é pesado porque ela acaba acumulando tudo, tadinha. É muita coisa, a gente tenta ajudar como pode, mas realmente acaba sobrando muito mais para ela. Então, quando a gente resolveu sair de São Paulo, eu queria estar próximo a São Paulo e eu queria estar próximo de uma possibilidade grande de eu voltar para o meu mercado, de voltar a fazer rádio. Como eu falei para você, é uma coisa que eu gosto muito. As pessoas, muitas têm sonho de ir para São Paulo, mas elas não sabem o que é aquilo. É muito puxado, é muito corrido, é muito tudo. Às vezes as pessoas escutam e acham que é mentira, que às vezes você, para chegar da sua casa ao seu trabalho, você gasta por volta de 2 horas, 2 horas e meia, 3. Trabalha e volta para casa mais 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas no trajeto. É muito puxado.
Então, quando a gente foi para Cosmópolis, eu queria estar próximo, e ali naquela região tem muita emissora. Deve ter, imagino que por volta de 20 emissoras de rádio trabalhem por ali. E aí acabou não dando certo, a gente acabou não fechando o negócio, e a minha esposa, uns 40 dias depois que a gente foi fazer essa visita, ela começou a me mandar algumas fotos de um lugar muito gostoso. Tinha um lago com patos, tinha brinquedos para as crianças de madeira, de pneu e tal, uma série de árvores, saguizinho pulando para lá e para cá. Vamos conhecer? Quando chegou aqui, a gente se apaixonou e veio para cá. Não existe outra coisa, era propósito. E aí a minha grande dúvida é, eu volto a trabalhar em rádio aqui e eu consegui. Eu achei que eu jamais voltaria a trabalhar em rádio em Sorocaba. E eu consegui, eu voltei a trabalhar, fiquei 4 meses numa emissora muito legal aqui, que era um dos sonhos da carreira, só que como a profissão não é uma profissão que paga bem, ao contrário de que muita gente pensa, existem os seus caminhos para você ganhar grana, mas nesse momento não havia outra possibilidade. Eu, 4 meses depois, tive que sentar na frente do meu chefe e falar, olha, obrigado pela oportunidade, mas estou indo embora. Mas é um propósito, eu tinha que vir para Sorocaba para saber que eu posso, que eu tenho a possibilidade de voltar para uma emissora de ponta como era essa que eu trabalhava. Tá aí, é propósito isso. E quem quiser ser narrador, você tem que fazer o quê? Primeiro de tudo, você tem que fazer o curso de locução. Porque tem que ter voz também, tem que nascer com a voz. Não, cara, eu não diria isso para você, Rubão, pelo seguinte, eu mesmo não acho que eu tenho uma voz maravilhosa. Eu não tenho uma voz legal. Eu agradeço o elogio mesmo achando que não mereço. O grande lance é o seguinte, quando eu fiz o curso de locução há mais ou menos 20 anos atrás, em 2002, 2003 mais ou menos, por volta de 20 anos. Quando a gente entrou, quando os amigos do curso tiveram a primeira reunião com os professores, o grande lance era que você não precisa ter uma voz bonita, você precisa ter uma voz que seja maleável. Técnica. Um pouco de técnica vem, mas você precisa de uma voz que ela encaixe, por exemplo, num drama e encaixe, por exemplo, numa comédia. Por exemplo, você já imaginou o Cid Moreira fazendo um comercial de caninha 51? Não combina. Aquele vozeirão do Cid Moreira, tome 51, não vai rolar. Não rola. Você quer um exemplo? Eu tive um projeto com um grande amigo, a gente conheceu o pessoal de uma dubladora, chamada Dubladora Centauro, apesar de não ser dublador, porque você tem, como eu tenho o DRT de radialista, para você fazer dublagem, você tem que ter o DRT de ator. Não tem jeito. E se a pessoa que me indicou para eu fazer os trabalhos, eu coloquei a minha voz em alguns filmes, mas fazendo abertura de filmes, fazendo placa de filmes, se essa pessoa não conseguiu que eu trabalhasse, ninguém mais consegue. Porque ele deve estar com 70 anos de idade, ele tem pelo menos 60 de dublagem. É um cara chamado Nelson Machado. É um grande amigo, também dividiu o microfone comigo e com outros companheiros em uma emissora, a gente teve um projeto legal. É um cara que também é muito bacana, maravilhoso, amigo de verdade, assim, um cara que eu gosto muito, chama Nelson Machado. Nelson Machado, para quem não sabe, é o dublador do Kiko, do Chaves, ele é o dublador do Robbie Williams, como é que chama aquele cara que fez o Náufrago? Tom Hanks. Ele tem o trabalho mais recente dele, que é muito mais recente, assim, que eu lembro para mim de muito destaque, aquele filme Intocáveis, que tem o rapaz na cadeira de rodas e tal. A voz do rapaz da cadeira de rodas é dele, que é o Nelson Machado, que fez o Kiko do Chaves. Então, quer dizer, é um cara que começou há 60 anos atrás. Se ele não conseguiu me colocar, ninguém mais consegue, como dublador. Mas é a tal coisa, fazendo uma abertura de filme ou uma placa, isso eu posso fazer porque é uma narração, não tem problema. E a gente tinha uma parceria, estávamos iniciando uma parceria com a Centauro, fazendo uma rádio. A Centauro tinha o seu escritório na Praça Santa Terezinha, no Tatuapé. Ali perto, mais perto a Centauro da Silvio Romero do que eu, mas estava ali na Praça Santa Terezinha. E aí a gente a gente montou um estúdio de rádio legal, com equipamentos maravilhosos que eles tinham e tal, não sei o quê. A ideia era fazer a rádio no Tatuapé como se estivéssemos em Miami.
entendeu? Porque eles tinham uma central lá, eles tinham uma matriz lá e tal, e a nossa ideia era essa. E aí eu falei, pô, para fazer as vinhetas eu tô maravilhosamente bem calçado, porque ali tinha dublagens da NetGeo, da Discovery e tal, não sei o que. Eu falei, vamos pegar o cara da NetGeo, aquele vozeirão e tal, um dos caras da NetGeo. Aí você gravava a vinheta e o cara só sabe fazer aquilo. Ele acostumou, ele ficou mecânico naquilo que ele faz. O leão está subindo na leão. Sabe aquele negócio? Ele não tem, e é o que eu te falo, a voz ser versátil é muito mais importante do que a voz ser bonita. A voz ser versátil, você conseguir colocar a sua voz numa propaganda para vender um carro premium, ou você vender uma bolinha de gude para uma criança na rua. A tua voz tem que ser versátil. Se você consegue, se a sua voz é versátil, é muito mais legal do que você ter um vozeirão. O mercado se abre muito mais para você. De Globo nunca fez nada lá? Na Globo não. Na Globo eu acabei não fazendo nada. Uma certa época quase fui trabalhar na Rede TV, mas TV é muito pouco. Muito pouco. O que eu fiz de TV foi mais TV web mesmo. Eu tinha um programa junto com um grande parceiro meu, chamado Rick Colavito. O Rick hoje tem um canal no YouTube com mais de 110 mil inscritos. É um canal muito legal, onde ele conta histórias de lugares como era e como está. Ele tem um canal muito legal. Quem se interessar pode procurar Rick Colavito. É um canal muito legal, vale muito a pena você assistir, porque tem coisas legais. Então a gente tinha lá uma parceria, um programa que a gente apresentava voltado para os anos 80. E esse programa era muito gostoso de fazer. A gente entrevistou gente que eram ídolos para a gente. O próprio Nelson Machado a gente conheceu através... Era um programa chamado Geração. A gente conheceu o Nelson através do Geração, o pessoal do Trem da Alegria, Dominó, o pessoal do Balão Mágico, RPM, Ovelha, Perla. O pessoal dos anos 80 passou muito por lá. Perla, Paraguaia. O Fernando Deluque, do RPM, é grande amigo também. Então a gente pegou uma amizade aqui com o Zambique. Nossa, se pegar a lista de artistas que passaram pelo Geração, é inúmera, cara. Gente, a gente estava falando do Vander Tafo, né? A gente estava conversando sobre o Vander Tafo. O Vander, não tivemos o privilégio de entrevistá-lo, mas eu entrevistei o Willy de Oliveira, que foi o primeiro vocalista do Rádio Táxi, William Santana, do Placa Luminosa. Cara, se pegar a lista aqui é gigantesca. O Limar Kutz também. O Limar Kutz também fez parte da banda do Rádio Táxi. Então, a gente pegou bastante gente. É que quando tivemos o programa, muitas vezes você não conseguia trazer todo mundo. Mesmo porque, por exemplo, o Placa mesmo, eu fui conhecer o Riba, que era o guitarrista do Placa, que infelizmente é falecido hoje. Eu fui conhecer o Riba num show que eu fui cobrir no Bar Brahma, em São Paulo, que aí eles fizeram a reunião. Por quê? Porque o Riba morava em Brasília. Entendeu? Então nem todo mundo estava perto. Por exemplo, o Beto Barbosa mora em Salvador. A gente entrevistou o Guilherme Arantes numa virada cultural em São Paulo, porque ele também mora em Salvador. Então tem muita gente que foi embora. Hoje em dia não é mais interessante você estar morando em São Paulo. São Paulo é um grande ponto e tal, mas com a malha aérea que existe hoje, o cara pode morar, sei lá, em Bacabal, no Maranhão, e fazer show no Brasil inteiro. Ainda mais com os valores. Os valores hoje são outros. Hoje os valores para Caxias são astronômicos. Então, quer dizer, a grande maioria dos artistas de ponta tem jatinho, tem isso, tem aquilo, distância para eles escolhem onde quer morar. Você vê a própria Ana Castela, se não me engano, ainda mora em Cuiabá, ou em Campo Grande. Ela ainda mora. E é uma artista que viaja o país todo. Então, com a estrutura que se monta hoje para um artista, o local onde ele mora é realmente uma escolha dele. Eu faço, você viajou o Brasil todo? Conheci bastante lugar. Eu viajei para bastantes lugares. Conheci Curitiba, Belo Horizonte, Rio várias vezes, o estado de São Paulo muito. O estado de São Paulo conheço, acho que 70%, 80% das cidades do estado de São Paulo. Araraquara. Araraquara é uma cidade linda, a terra da ferroviária. Avaré. Avaré eu fui também, Avaré não tem time, Avaré não tem time. Avaré é Fartura. Fartura é uma cidade muito legal. Do Paranapanema.
Pontal do Paranapanema é um pouco mais para lá, eu não sei se Pontal eu conheci. Teve uma época na vida que eu, com um grande amigo, a gente passou alguns carnavais numa cidade chamada Santa Mercedes. Dracena, Tupi Paulista, Santa Bárbara do Oeste. Santa Bárbara do Oeste, terra da União Barbarense. Você vai falando das cidades. Conchas é um pouquinho mais para cima, eu acho que Conchas eu não fui. Fazedora de tijolo. Fazedora de tijolo, verdade. Conchas. Mas tanto pro leste quanto pro oeste, pro norte, pro sul, a caminhada foi longa. Através do Ribeirão Preto. Ribeirão Preto foi, eu acho que 2 vezes para Ribeirão. São José do Rio Preto. São José do Rio Preto, terra do América, também fui. Fartura, você disse que já foi. Fartura eu fui, eu conheci um cara chamado Sérgio Lucarelli. Sérgio Lucarelli, que segundo informações era neto de Moisés Lucarelli, que é a pessoa que dá o nome ao estádio da Ponte Preta lá em Campinas. A família Lucarelli lá em Fartura é uma família bem conceituada. E ele era grande amigo do meu irmão, então meu irmão ia para Fartura e 1 ou 2 vezes eu fui para Fartura com o meu irmão, era muito novo, devia ter aí 15, 16 anos, ia lá quando fui lá e mergulhei na represa de Fartura. Dei um tipo lá. Fartura tem uma ponte, se não me engano, bonita pra caramba. Não vou lembrar porque eu era muito novo. Eu era muito novo e fui mais na empolgação. A gente ficou na casa do Serginho, depois foi para... Não vou lembrar mesmo. Não lembro dessa ponte em Fartura. Bom, Fausto, a gente vai encerrando por aqui. Você queria falar alguma coisa? Queria deixar seu contato? Quero agradecer demais, foi muito legal conversar contigo. Propósito, temos nós dois, que a gente se conheceu numa viagem, você foi meu passageiro no aplicativo, conversamos muito, batemos um papo muito legal. Mas eu quero só te agradecer, muito obrigado pelo espaço, foi um prazer bater um papo com você. Sempre que você precisar, estamos aí. Se quiser se inscrever no meu canal, Fausto Fazan, lá você vai conhecer algumas histórias de alguns desses clubes que a gente estava comentando aqui. Tem a história da Ponte Preta, da Portuguesa, do Atlético de Cajazeiras na Paraíba. Todos os times oficiais, todos os times federados e todos eles eu tenho uma camisa. Então a gente conta a história, o nome da playlist é Manto Sagrado. A gente conta a história do time e no final mostra o manto sagrado que representa aquela história toda. Camisa do time é o uniforme completo? Não, é a camisa mesmo, a camiseta do time. Eu trouxe algumas aqui, eu não sabia se você quer dar uma olhada, dá tempo? Então vamos dar uma olhada, deixa eu ver se eu pego algumas aqui. Deixa eu ver, vamos meio que no sorteio, porque eu trouxe várias. Bom, essa aqui é de um time extremamente recente. Para quem gosta de samba, essa é a camisa do Império Serrano Esporte Clube, que é ligado à Escola de Samba do Rio de Janeiro. Até pelo escudo a gente percebe, Império Serrano e tal. É um clube recente, um clube de mais ou menos 2020, se eu não me engano, eles foram fundados. E eles estão na 5ª divisão do Campeonato Carioca. Aqui temos uma das camisas do Atlético de Cajazeiras, cidade de Cajazeiras na Paraíba. Para quem não sabe, a cidade de Cajazeiras é onde o padre Cícero aprendeu a ler e escrever. Então essa aqui o pessoal do Nordeste gosta muito do Padre Cícero, camisa do Atlético de Cajazeiras. Essa camisa aqui em especial, ela tem uma história muito legal. Essa aqui é a camisa do Volta Redonda. Eu tenho 2 camisas do Volta Redonda. Essa é muito especial, por quê? Porque essa aqui eu ganhei de uma passageira minha de aplicativo. Eu já estava com o canal do YouTube e comecei a conversar com ela. Eu percebi o sotaque dela. Falei, a senhora é do Rio de Janeiro, né? De que cidade que é? Eu sou de Volta Redonda. Falei, é a terra do Voltaço, um time tão importante do Rio. Poxa, você conhece? Falei, conheço, Volta Redonda, time extremamente importante do Rio de Janeiro e tal, sempre deu muito trabalho para os meninos e tal. Ah, que legal e tal. E por que você não contou a história do Volta Redonda ainda no teu canal? Falei, então, não contei a história do Volta Redonda por isso, porque eu preciso contar a história toda e no final eu mostro o manto sagrado que representa toda aquela história. E eu não tenho a camisa do Volta Redonda. Falei, se é por isso eu te dou do meu marido, ele é gordinho que nem você, vai até servir. Falei, não, mas a senhora vai arrumar uma confusão muito grande com o seu marido. Falou, não. O pessoal de lá, naquela época que ela me deu a camisa, o time realmente andava mal das pernas, a diretoria não estava fazendo um trabalho legal. Falou, não, tá bravo com o time e tal, a hora que eu for para lá, que meu filho trabalha na CSN, eu vou lá e compro outra. Aí não deixou eu ir embora sem levar a camisa dela. E a outra camisa, você vê, eu tinha ligado, porque é o que eu te falei, é um hobby caro. Queira ou não, nenhuma dessas camisas aqui você vai comprar na loja oficial, porque também você não acha paralela, só acha oficial.
Você não vai comprar uma camisa dessas por menos de R$ 150. Não tem jeito, é material esportivo, tem royalties, tem uma série de... É R$ 150 qualquer camisa que você encontrar aqui, no mínimo. Tem camisas com valor bem maior. E o pessoal que gosta das camisas dos times grandes sabe como é que é. E então eu peguei e comecei, eu liguei para os times, liguei para vários times do Brasil todo. Eu falei com o Independente Independência do Acre, com o Nauas do Acre. Aliás, Luiz, presidente do Nauas, um abraço para você. Logo a gente vai contar a história do teu time. Liguei para times literalmente do Brasil todo. E liguei para o Volta Redonda. Falei com o assessor de imprensa, falou, eu tenho um canal no YouTube assim, e ele, eu acho que até pela fase do time, ele não foi lá muito educado comigo. Cara, que negócio, você está achando que aqui é instituição de caridade? Isso aqui é uma instituição séria, isso aqui e tal, não sei o que, papapá, é uma instituição séria. Isso aqui não é para ficar dando presente para ninguém. Tudo bem. Então, eu tinha pedido, não consegui, contei essa história para ela me deu a camisa, legal. Quando eles me deram a camisa, essa camisa, se eu não me engano, eu preciso terminar a minha pesquisa para isso, é a camisa do ano em que o Volta Redonda ganhou um torneio extremamente importante, que é a Copa Rio, um torneio carioca, um torneio estadual, e eles ganharam e foi muito importante para eles. Só que quando eu procurei na internet, eu vi duas camisas. Essa na frente tem um patrocínio, que é a Cascadura, e atrás tem um outro que é o Café Capital. Pronto. Na camisa que eu achei que eles afirmam ser a do título, tem o mesmo patrocínio tanto na frente quanto atrás da camisa. E aí eu já não tenho mais a certeza se é exatamente a mesma camisa. E aí o que acontece? Fui lá atrás da camisa, falei com o pessoal, eu precisava dessa informação, e tive que ligar de novo pro meu amigo que foi muito educado comigo lá do Volta Redonda. Aí eu liguei e falei, e tal, não sei o quê. Eu tô ligando para pegar a informação da camisa, lembra de mim e tal. De novo você, cara. Eu já não falei para você que aqui não é instituição de caridade e tal, não sei o quê. Você quer alguma coisa de camisa? Vou te dar um nome e o telefone. Me deu o nome e o telefone de uma pessoa, chamando Anderson. Agradeci e beleza. Liguei pro tal do Anderson e falei, e aí Anderson, tudo bem? Meu nome é Fausto, eu tenho um canal no YouTube onde eu conto a história de times coadjuvantes e tal. Expliquei toda a minha história para ele. Ele falou para mim, tua ideia é maravilhosa. Eu não conheço ninguém que faça isso. Que camisa que você quer mesmo? Falei, então, eu quero informações da camisa do Volta Redonda. Falei, tá bom, me dá teu endereço. Falei, oi, como assim? Não, me dá o endereço que eu vou te mandar a camisa do Volta Redonda. Falei, como assim, cara? Ele falou, não, eu sou o dono da Pratique, que é a patrocinadora atual do Volta Redonda, ou pelo menos era na época, Pratique Esportes, que eles me deram o telefone do dono, que é o Anderson. Falou, não, vou te mandar a camisa agora. E ele pegou e me mandou uma camisa nova do Volta Redonda, esse é dono de 2022, já com a estrelinha daquele título. E ele falou para mim, faz o vídeo do Volta Redonda, que eu estou terminando, faz o vídeo do Volta Redonda e me manda. Se eu gostar do vídeo, eu te mando dos outros times que eu patrocino. Ele patrocina pelo menos mais 8. Que legal. E aí é o que eu te falo de propósito, cara. Eu tinha que encontrar a dona Cristina para me dar a camisa, para eu ligar de novo pro Volta Redonda, porque eu nunca mais ligaria, para eu poder falar com o Anderson. Propósito. Ela é gorda? Dona Cristina, não vou lembrar, mas acho que não. Volta Redonda. Volta Redonda, pois é. Mas a Dona Cristina tá no peso ideal. A Dona Cristina tá no peso ideal. Fausto, muito obrigado. Eu é que agradeço mais uma vez o espaço, muito obrigado. Fausto Fazan, Instagram, YouTube, Facebook, todas as redes sociais que eu tiver, tá tudo igual para facilitar para todo mundo. Fausto Fazan, foi um prazer conhecer você, foi um prazer bater um papo contigo.